Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa UFO no Plural. Hoje vamos falar sobre uma medida provisória que prevê a não obrigatoriedade de algumas disciplinas do currículo do ensino médio e como essas mudanças podem afetar os cursos de licenciatura da Universidade Federal de Berlândia. Segundo o Ministério da Educação, os componentes curriculares que devem ser ensinados obrigatoriamente ainda serão definidos na Base Nacional Comum Curricular. Para falar sobre o assunto, eu converso com Giovana Mello, diretora de ensino da UFO, e Marina Antunes, professora de Educação Física e membro do Fórum de Licenciatura. Professora Marina, professora Giovana, obrigada pela presença de vocês aqui no UFO no Plural. Nós é que agradecemos. Obrigada. Vamos falar primeiro sobre essa medida provisória, no caso é a 746. O que ela prevê? É uma medida provisória que inicialmente ela prevê uma mudança na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essa mudança, ela vai impactar principalmente no não oferecimento de algumas disciplinas, como Educação Física, Artes, Filosofia e Sociologia. Mas, ao lermos com mais cuidado essa medida provisória, ela vai impactar também na questão do financiamento da educação, porque ela prevê uma mudança também na lei do Fundeb. E no caso, o que seria essa lei do Fundeb, para entendermos melhor? A lei do Fundeb, o Fundeb é o Fundo, né, de Educação Básica, o financiamento da educação básica. Então, esse fundo é que vai determinar o que e o quanto de verba que vem para a educação básica. Hoje, esse financiamento, ele é para a educação básica pública. E a mudança que essa medida provisória nos coloca, ela vai falar de um financiamento da educação, sem utilizar o adjetivo público. Então, nós estamos vendo que é uma perda para as escolas públicas, porque o dinheiro que já é pouco do financiamento da educação pode ser dividido com escolas que não são públicas, né? Então, por isso que nós estamos chamando a atenção, porque muda a lei do Fundeb, que hoje é para a educação pública, e as escolas particulares, confessionais, vão poder também usufruir desse fundo que já é pouco, né? Nós achamos que deveria ser mais o fundo para a educação, mas esse fundo que já é pouco ainda pode ser dividido com as outras escolas não públicas. Professora Giovana, no caso dessas disciplinas ainda vão ser definidas na Base Nacional Comum Curricular, o que seria essa Base Nacional? O que está sendo discutido sobre ela no momento? Sim, a discussão, né, da Base Nacional Comum Curricular, ela já ocorre, né, no início do ano nós tivemos um grande seminário aqui, convidamos professores e a comunidade, né, toda a comunidade universitária, para que pudéssemos fazer uma ampla discussão, né, a respeito dos encaminhamentos referentes à construção da Base Nacional Comum Curricular. Já naquele momento percebíamos muitos problemas, não é? A UFO elaborou um documento por meio do seu fórum de licenciatura, articulado com as redes tanto municipal quanto estadual. Esse documento foi encaminhado ao MEC, porque já detectamos, né, vários problemas. Mas eu gostaria de ressaltar também que, com relação à MP 746, existem inúmeros problemas, como a professora Marina já destacou, mas no meu entendimento, o mais grave é por se constituir em uma medida provisória. Não se faz uma reforma da educação, que é um tema muito complexo, né? O ensino médio, ele traz problemas históricos, estruturais, e uma reforma que é feita de modo arbitrário, né, antidemocrático, sem ouvir, né, a comunidade de estudiosos, de pesquisadores, os professores, os pais, os estudantes, que estão diretamente envolvidos no ensino médio, uma medida dessa não tem como obter êxito, né? Então,
E aí nós precisamos questionar, não é? A que interesses, não é, uma contra-reforma dessa atende, não é? Feita aí de modo atropelado e desconsiderando todo o debate democrático. Então nós temos aí um conjunto de ações, um conjunto de acontecimentos, né, como o movimento da Escola Sem Partido, como essa MP 746, a PEC 241, que se articulam, né, e se configuram em graves ataques à educação brasileira, né, e por isso o direcionamento, né, do Fórum de Licenciaturas para proporcionar debates, né, como o que ocorreu hoje à tarde, hoje pela manhã, e que discutiu então essa MP 746, os seus impactos e os seus desdobramentos, né, para os cursos de licenciatura e também para a educação básica na sua totalidade. Em relação às diretrizes, o maior questionamento que nós fizemos no âmbito do fórum foi a questão de você, um país das dimensões que tem o Brasil, você falar num currículo nacional, né? E por vezes sem respeitar essa diversidade, né? Diversidade cultural, econômica, social. Então, já a base tem problemas. E aí você fazer uma medida provisória que vai delegar a essa base, né, quais disciplinas serão oferecidas, serão ofertadas ou não, você desconsidera, por exemplo, o projeto político-pedagógico, que é uma conquista, né? Assim, ainda, né? A gente não sei nem se eu posso dizer de uma conquista, mas uma busca que nós temos tido no âmbito da educação de construir um projeto, de fato, que retrate os interesses e os anseios da escola, e aí você vem com a base e primeiramente com uma medida, então, a medida já direciona, olha, se vocês não quiserem, essas disciplinas aí não precisam aparecer no currículo. E aí, principalmente, se você for pensar em escolas particulares, quando você faz o cálculo, melhor pagar esse professor ou não pagar esse professor e ofertar outra coisa, porque a medida ela indica que a gente pode aproveitar estudos feitos em outros lugares como complementação do ensino médio. Então, para muitas escolas, o que vai acontecer é isso, esse aproveitamento de outras atividades em detrimento da oferta da filosofia, da sociologia, da artes e da educação física. No caso, essa medida provisória selecionou especificamente essas disciplinas. O que vocês acham, se caso essas disciplinas forem retiradas, né, desse currículo do ensino médio, o que pode deixar de contribuir, pode fazer falta, de que forma? É uma falta enorme, né? Quando nós pensamos na sociologia, na filosofia, que são disciplinas que trabalham aí o pensamento crítico, a possibilidade de o estudante ser politizado, ter uma formação mais aprofundada do ponto de vista crítico, né? De uma compreensão mais aprofundada do cenário econômico, político, social, cultural, né? Porque também retira a obrigatoriedade das artes, né? Da educação física, então retira a possibilidade de o estudante construir sua consciência corporal, né? Compreender que nós não somos um corpo que consome, mas que nós somos pessoas, né, históricas e que temos aí que construir essa compreensão mais aprofundada do mundo. Então isso retira a possibilidade de a escola de fato cumprir o seu papel, que é de construir um sujeito, né, crítico, com autonomia intelectual, capaz de se inserir no mundo, pensar esse mundo e buscar possibilidades de nele intervir. E isso, o mais grave, é que essas medidas atingem muito diretamente, frontalmente, a educação pública, né? Porque provavelmente as escolas privadas continuarão oferecendo essas disciplinas como um atrativo, né, para conquistar mais clientes. Né? Então, o grande prejuízo, no nosso entendimento, é exatamente para as classes populares, que terão uma educação
muito mais fragilizada, né, muito mais aligeirada, com uma intencionalidade de formar pessoas para atuarem no mercado de trabalho desprovidas dessa capacidade de pensamento crítico, reflexivo. O aluno carente, né, que é o que frequenta a escola pública, esse terá retirado o seu direito de se apropriar desses conhecimentos, porque se nós formos pensar quem tem um poder aquisitivo maior, tem a possibilidade de conhecer viajando, lendo, fazendo outros cursos. E o aluno da escola pública, a escola é o lugar da obtenção desse conhecimento. Então, retirar, por exemplo, a oportunidade das práticas corporais da escola de ensino médio é retirar desse aluno a oportunidade de vivenciar coisas que muitos alunos não são sócios de clube. Então, ele não vai ter essa oportunidade fora da escola. Então, muitos alunos só têm essa oportunidade na escola. O conhecimento das artes. Nós ainda hoje encontramos em Uberlândia, não é em outra cidade não, em Uberlândia, alunos que chegam no ensino médio e que nunca foram a uma galeria de arte, que nunca visitaram um museu. Então, se você retira essas disciplinas que podem propiciar esse conhecimento, a aquisição, a apropriação desse conhecimento, é retirar desse aluno esse direito, né, a oportunidade, né, o direito e a oportunidade de se apropriar desses conhecimentos. Então, por isso que nós estamos dizendo que é uma contrarreforma, né, Giovana? Porque, de fato, retira direitos já conquistados desses alunos. E hoje, artes, por exemplo, já é ofertada somente em uma dos 3 anos do ensino médio. Sim. Então, o que está sendo retirado é, inclusive, essa oportunidade da oferta de 1 ano de artes para esses alunos. Então, é muito impactante mesmo nesse sentido. Professoras, e uma curiosidade. No caso, atualmente, a avaliação do Enem cobra, né, todas essas disciplinas. Se caso essa medida provisória for aprovada, como fica a questão dos alunos que vão realizar essa prova do Enem? Se caso o Enem não mudar o formato, de que forma eles poderão estar preparados se não tiverem mais essas disciplinas? Como é que vocês avaliam essa questão? Eles não estarão preparados, né? Vai haver aí essa fragilidade enorme. E uma questão que é preciso destacar, Gislene, é que quando o governo fixa, né, na medida provisória a obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa e matemática nos 3 anos do ensino médio, indica que o que se pretende com essa contra-reforma, que nós vamos adotar aí essa terminologia, é promover o estreitamento do currículo na discussão da base, atrelando diretamente as matrizes de avaliação. Então, se de um lado o discurso é de flexibilização, de outro lado, há um acirramento dos controles, não é, por meio dos mecanismos de matrizes avaliativas. E isso tem impactos severos, não é, porque isso também está atrelado ao financiamento da educação. Nós temos aí a incidência, né, das políticas neoliberais de educação, que o Estado se desobriga, né, do financiamento e maximiza o controle por meio das avaliações, né, de larga escala. Então, esse também é um problema muito sério. Não sabemos, né, como o governo irá olhar, né, para a configuração do Enem. E ao trazer nessa medida provisória a possibilidade de uma educação integral, é mais uma contradição que a gente aponta nessa medida provisória. Então, como é que você vai tratar de uma educação integral, e aí eu vejo integral muito relacionada a uma totalidade, retirando disciplinas, retirando conhecimento, retirando possibilidades de apropriação desse conhecimento. E se essa educação será integral, né, gradativamente até chegar a pelo menos 7 horas por dia, esse aluno vai ficar na escola tendo aula de quê? Só matemática e português? É só isso que vai formar o nosso aluno? Né? E aí uma retomada
de um conhecimento tecnicista, né? Então, eu conversava aqui com a Giovana, eu falo, olha, se a gente está lutando aí contra a PEC 241, que vai congelar por 20 anos a educação no nosso país, essa medida provisória, ela retroage 30 anos. Nós voltamos lá na 5692, onde você tinha claramente uma educação e um ensino dual. Então, um ensino para quem governa e outro para quem é governado. É Locke, século XVIII. Então, não voltamos nem 30 anos, voltamos 300 anos. E isso se materializa porque quem é que vai ter o direito a essa educação de fato integral? Esse aluno que vai ficar 7 horas na escola, mas tendo conhecimentos diversos. Aquele que pode pagar. E, mais uma vez, lutamos por uma escola integral, uma escola de tempo integral? Lutamos, queremos isso. Mas hoje, o ensino médio é um gargalo aqui na cidade de Uberlândia. Falta vagas hoje para o ensino médio. Então, se hoje já falta vagas e nós transformarmos essas escolas em escola de tempo integral, significa uma redução no mínimo de 50% das vagas. Para onde vão esses alunos? E quais são esses alunos que serão excluídos sumariamente da escola? No nosso entendimento, é o aluno mais carente. Daqui a pouco, então, voltamos a conversar mais sobre o assunto, porque o programa UF no Plural vai para um rápido intervalo e volta já já. Nossa, do jeitinho que eu imaginava. Ele vai ajudar na construção da primeira etapa da Unidade 2 do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ajude você também. Ligue 0800 34 2062 e doe. O programa UFO no Plural está de volta e hoje nosso bate-papo é sobre uma medida provisória que prevê a não obrigatoriedade de algumas disciplinas no currículo do ensino médio e como essas mudanças podem afetar os cursos de licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia. E quem fala para nós sobre esse assunto é Giovana Mello, diretora de ensino da UFO, e Marina Antunes, professora de Educação Física e membro do Fórum de Licenciatura. Professoras, agora vamos focar nessa questão das licenciaturas. Já discutimos um pouco para saber quais os impactos essa medida provisória traz para os alunos do ensino médio, mas os alunos de licenciatura, no caso da UFO, também podem, de certa forma, ter interferência dessa MP. Conta para nós o que poderia acontecer. A interferência é direta, não é? Porque ao serem retirados, né, os conteúdos de sociologia, filosofia, educação física e artes, nós teremos um reflexo direto no interesse por esses cursos. E é preciso destacar que os cursos de licenciatura já se constituem, né, já se configuram como cursos de menor interesse. Exatamente porque no Brasil não há valorização do professor. É preciso que nós tenhamos, ao invés de medidas provisórias que promovem contrarreformas, que promovem retrocessos, que nós tenhamos políticas fortes de valorização do professor, de melhoria da qualidade, né, de trabalho, né, que rompa com a precarização do trabalho do professor, que o professor possa ter dignidade para desenvolver o seu trabalho, que é extremamente importante em qualquer um dos níveis da educação. E diante desse quadro, né, de desvalorização do magistério no Brasil, há pouco interesse, não é, para os cursos de licenciatura. São cursos que já apresentam índices altos de evasão e essa medida provisória vem acirrar ainda mais esse quadro de desinteresse, né, e de evasão que nós temos nos nossos cursos de licenciatura. Porque se eles não tiverem oportunidade, campo de trabalho, para atuarem profissionalmente, não é, esses estudantes provavelmente se sentirão muito mais desmotivados para concluírem seus cursos. No caso, acho que principalmente a filosofia e a sociologia,
que são ofertadas unicamente no ensino médio, talvez, né, serão as mais atingidas. E nós, assim, temos alguns estados no Brasil que nem essas disciplinas são ofertadas. Então, mesmo a LDB dizendo que tem que ofertar, mesmo o Enem cobrando essas disciplinas, alguns estados, por exemplo, São Paulo, não oferta. Né? Então, os alunos, quando vêm prestar o vestibular, quando vêm, fazem a opção pelo Enem, que o Uberlândia tem essa dificuldade, porque São Paulo não oferta. Né? Então, acho que diretamente, porque tanto artes quanto educação física são ofertadas desde a educação infantil. Né? Mas vai também impactar de uma maneira ou de outra. Quem já está no mercado, quem já está trabalhando nas escolas, principalmente nas públicas, onde o professor ele é efetivo, eu acredito que não terá problema. Mas, nas escolas particulares, pode ser que signifique, inclusive, desemprego para esses professores, né? Porque não há uma garantia do emprego. Então, de fato, acho que vai impactar tanto na formação inicial, quanto no profissional que já está atuando aí nesses níveis de ensino. Então, pode-se dizer que é um campo de trabalho que vai deixar de estar disponível e pode, sim, trazer problemas a esses futuros profissionais. Sim, porque vai haver ainda mais a fragilização, não é, do ponto de vista de espaço de atuação profissional para a docência nessas áreas. Isso trará, então, né, grandes prejuízos para todas as pessoas que estão diretamente envolvidas e, mais ainda, não é, por tudo o que isso significa, não é, do ponto de vista do impacto com a formação dos nossos estudantes, que precisa ser melhor pensada, mais aprimorada, mas não dessa forma. Né? Nós insistimos, não por meio de uma medida provisória, mas por meio, né, da compreensão do que mudar, como mudar, o que é preciso, né, que se modifique no ensino médio para que ele possa, de fato, responder aos objetivos, né, que para eles são elaborados. A retirada dessas disciplinas reedita o que aconteceu na ditadura militar. E o primeiro passo foi retirar filosofia e sociologia da educação, tanto da educação básica, né, na época não tinha essa denominação, né? Era primeiro e segundo graus, né? Tanto da educação básica quanto do ensino superior. Então, eu sou de uma geração que não tive nem sociologia, nem filosofia, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, esses alunos agora, então, pós-LDB, então é uma coisa muito recente, e em alguns estados, como eu já disse anteriormente, nem editaram ainda essas disciplinas. Então, é um tempo muito pouco para que esses alunos já sejam novamente, né, retirados deles essa oportunidade desse conhecimento, e um conhecimento, como nós já falamos aqui, um conhecimento mais crítico, um conhecimento que leve em consideração o contexto e que ajude esse aluno de fato a fazer aquilo que muitos propagam aí, uma educação crítica, emancipada, né, que torna o aluno autônomo e autor daquilo que ele produz. Então, a gente de fato quer esse aluno, esse cidadão que a gente quer. Então, se a gente quer esse cidadão, por que retirar filosofia, sociologia, artes e educação física desse aluno? Então, é reeditar a 5692, né? Então, os ouvintes aí, né, que são um pouco mais vividos, vão lembrar disso, que estudaram isso, e que a primeira medida do governo militar foi retirar essas disciplinas do currículo escolar. Sim. Então, a gente precisa pensar, e essas disciplinas devem incomodar. Sim. Devem trazer algo de conhecimento que a gente não quer que esses alunos tenham. E aí nós estamos, né, assistindo e prevendo essa perpetuação, a reprodução mesmo, né, da dualidade estrutural de uma escola para as classes populares e uma escola, não é, para a população economicamente privilegiada. Né, porque ao
A MP prevê, inclusive, um catálogo de cursos profissionalizantes com caráter de terminalidade. Está implícita, ou melhor, está explícita a ideia de que as classes populares não devem demandar vagas na educação superior. Porque basta, né, cursar um curso profissionalizante e se preparar imediatamente, né, para o mercado de trabalho para atender aí aos ditames do capital. Então, nós estamos, né, a professora Marina lembrou muito bem, nós estamos retomando aí, retrocedendo no mínimo 30 anos da história, né, com uma reforma que é totalmente antidemocrática e que marca, não é, essa dualidade mesmo do ensino médio. Reeditando o ensino propedêutico e o ensino profissionalizante. Exatamente. Então, quem pode pagar, quem tem oportunidade, vai se preparar para ter um ensino superior. E aquele que não pode, vai ser o trabalhador, o mero executor, né? Por isso, desse tecnicismo, né? Dessa presença aí do tecnicismo que eu mencionei anteriormente. Então, é uma medida complicada. E no caso, por exemplo, esses alunos, se não tiverem essas disciplinas e conseguirem chegar ao ensino médio, também podem encontrar mais desafios. Por exemplo, dependendo do curso em que escolherem, certas disciplinas vão estar no currículo. Principalmente áreas das humanas, sociais aplicadas, são cobrados filosofia, sociologia, por exemplo. Eles podem encontrar esse desafio de já começar a graduação com essa dificuldade de ter que procurar a mais esse conhecimento? Sim, porque essas disciplinas, elas contribuem muito para o desenvolvimento, né, da capacidade de leitura, de compreensão, de interpretação do mundo, né, do desenvolvimento de uma consciência crítica. E isso trará, sim, né, mais dificuldades ainda daquelas que já existem, né, porque nós entendemos que os estudantes hoje chegam na educação superior apresentando, né, muitas fragilidades. No entanto, com essa medida provisória, as dificuldades tenderão a se aprofundar, né? Então, nós teremos mais dificuldades ainda. Né? Então, e aí, não só nas licenciaturas, especificamente, né, da retirada da filosofia e da sociologia, mas as outras licenciaturas, todas as outras licenciaturas, de uma maneira ou de outra, dependem, né, desses dois conhecimentos produzidos aí historicamente, para que a gente possa dizer, até compreender por que a escola chegou do jeito que é hoje, desse modelo que é hoje, compreender a escola para poder atuar na escola. Porque eu vejo um problema, Giovana, é que nós tenderemos mais ainda a voltar às licenciaturas para uma perspectiva muito mais bacharelesca do que de fato a licenciatura, de pensar a educação, de pensar o aluno, de pensar a escola e de pensar o conhecimento a partir desse olhar. Então, o olhar que essa MP indica aí é um olhar tecnicista. Não é um olhar da licenciatura, que a gente há alguns anos vem lutando para isso, né? As licenciaturas vêm se modificando nesse sentido, de fato tomar como patamar a escola para poder ensinar e não o laboratório, né? Então, eu vejo também aí uma perspectiva aí de uma retomada do ensino muito mais bacharelesco do que um ensino voltado para a licenciatura mesmo, para a escola. Isso reafirma a perspectiva, né, de uma formação muito mais voltada para uma racionalidade técnica, né, que é um saber fazer desprovido de um pensamento mais crítico, mais aprofundado, né? A racionalidade técnica é oriunda lá das ciências empírico-analíticas do século XIX, que marca muito mais um praticismo, né, que é uma prática pela prática, porque ao banalizar uma formação que tem aí uma sustentação teórica, né, por meio dos seus fundamentos, da filosofia, da sociologia, das políticas, né, de educação, o estudante também tem,
né, comprometimentos do ponto de vista de pensar a escola, de pensar a educação, de fazer reflexões mais aprofundadas, né, e construir as suas concepções, né? É uma discussão que rende bastante, né? Vamos avaliar o que vai acontecer com essa medida provisória. Professora Giovana, professora Marina, muito obrigada pela participação de vocês no Plural. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e lembrando que esse debate, hoje pela manhã nós já aprofundamos um pouco nesse debate, estamos discutindo, então é algo que ainda temos que conversar muito sobre isso e barrar essa medida provisória. Sim, lutar, né, para que ela não vá adiante. Né? Precisamos fazer gestão aí junto aos deputados para que a PEC seja interrompida. Então, a PEC, a MP, e não a MP e sim a educação. Ok, muito obrigada, professoras. O programa UFO no Plural de hoje chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Até lá!